Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como estão todos? Quarta-feira, meio da semana. Voando, né, gente? O tempo tá voando. Hoje, dia 10 de julho, vamos para mais um dia de leitura e de acessar a sabedoria. Bora lá? Neste dia 10, ele vai nos dar umas dicas, né? O que fala aqui, na verdade, já começam, né? A questão das invasões lá do Antigo Testamento, lá na época de Josias, né? A época que os exércitos da Babilônia já começam a penetrar lá o exército, o território judeu. E aí, naquela época, o grau da violência estava cada vez maior. E aí os sábios vão lá e compilam um monte de ditados, né, de sabedoria, juntamente ali com Salomão, para ver se dá um up na galera, né? Por quê? Porque aí anima, querendo ou não, a comunidade, né? Anima e ensina. A questão sempre é ensinar os justos, né? E aqueles que acreditam no Senhor, que se eles viverem de uma maneira justa, de uma maneira reta, não tomar decisões pautadas na imprudência, né? Se eles simplesmente forem obedientes, né? E tiverem temor ao Senhor, que eles vão ter uma vida, né? Sem sofrer violência e morte. Então, essa parte de Provérbios começa nesse cenário, né? E aí ele começa a falar o seguinte: o filho sábio é a alegria de seu pai. O insensato, porém, é a aflição de sua mãe. E aqui, gente, né, cabe a dizer sempre o papel do pai e da mãe dentro da casa. O pai é aquele que disciplina. A mãe é aquela que educa. E aí ele está falando aqui, né? O insensato, o filho sábio é a alegria do pai. E o insensato, porém, é a aflição da mãe. Independente do tempo que a gente esteja vivendo, eu tenho certeza, né? Eu falo que uma tarefa bem difícil é criar filhos, porque você treina, você dá instrução e às vezes eles simplesmente não são obedientes àquilo que você está instruindo, àquilo que você está ensinando. E isso se torna muito complicado, porque é como que ele vai vivendo a vida e a gente vai vendo que as escolhas não estão sendo as melhores e em algum momento essa colheita chega, né? Porque a vida é justa. Você planta, você colhe. E eu acho que deve ser desesperador estar no cenário aonde você treinou, fez de tudo para o seu filho se tornar uma pessoa de bem, né? Observar a sabedoria, educa com tanto carinho e às vezes, ou pela ambiência onde ele está frequentando, pelas as companhias, a gente vai vendo que aquilo não vai dando uma soma bacana, né? Então, é importante que desde pequenininho a gente já vai criando os filhos com essa mentalidade do temor do Senhor, porque tem o papel do pai e da mãe, mas também tem o temor do Senhor. Então isso é muito importante. Aí fala, né, os tesouros mal adquiridos nada servem, mas a justiça te livra da morte.
O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. A mão preguiçosa causa indigência, mas a diligência enriquece. Quem recolhe no verão é um filho prudente. Quem dorme na ceifa merece a vergonha. Ou seja, que a gente tem que imitar a formiga, né? E naquela época, a questão de verão e inverno era bem complicado, porque se você está num lugar que neva, que realmente as condições de sair para trabalho, elas ficam difíceis. Você imagina nos países como os Estados Unidos, que se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, não recebe. Então, é aquilo, né? Você nunca sabe qual que vai ser a próxima crise. A gente nunca sabe qual que vai ser o momento do caos. E a vida da gente é um ciclo. Tem altos e tem baixos. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Aí ele fala: as bênçãos descansam sobre a cabeça do justo, mas a boca do mal oculta a injustiça. E quando ele fala boca, né, é de tudo que está aqui. Vocês já viram um ditado: a boca fala aquilo que o coração está cheio. E a gente já falou sobre isso aqui, né? A importância de higienizar o coração diariamente, de fazer aquelas reflexões e tentar entender por que eu estou sentindo isso, por que eu não estou legal, por que isso que a pessoa fez me incomodou tanto. Fazer essa autorreflexão e manter sempre o coração higienizado, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aí às vezes você fala: não, eu estava brincando. Não, às vezes toda brincadeira tem um fundo de verdade. E inteligência emocional tem muito disso, né? Você nunca sabe qual que é o gatilho que te faz perder a cabeça ou que te faz perder a paciência. Mas se você está com isso aqui sempre higienizado, é mais fácil você ser inteligente emocionalmente. Porque não é qualquer coisa que você simplesmente estoura, responde. Então é muito importante isso. Aí ele fala, né? Quem anda na integridade caminha com segurança, mas quem emprega astúcias será descoberto. Não tem crime perfeito. Não há nada que você faça que vai ficar encoberto, né? Fala de novo: a boca do justo é fonte de vida, mas a do ímpio, porém, esconde injustiça. O ódio desperta rixas, a caridade, porém, supera todas as faltas. A importância de ser caridoso. Tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando de aprender algo. Às vezes a gente fica achando que a ajuda é só dinheiro, é só material. Às vezes não. Tem muita gente que está precisando de ouvir uma palavra de instrução, uma palavra inteligente, uma palavra certeira que muda ali o rumo da vida, das decisões. Então, a caridade também tem a ver com isso. O mais precioso que a gente pode doar para uma pessoa, principalmente nos dias de hoje, é o tempo. Quantas vezes você já parou, né? Estava passando por um lugar, encontra uma pessoa que troca ali meia dúzia de palavras e você vê o tanto que aquela pessoa estava sedenta de algum ensinamento, sedenta de alguma palavra de sabedoria. E a gente às vezes não faz isso, né? Não observa. Então, às vezes, ser caridoso, inclusive com o seu tempo, não é nem só com o recurso material. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo é uma desgraça sempre ameaçadora. A fortuna do rico é a sua cidade forte. A pobreza dos indigentes ocasiona-lhes ruína. O salário do justo é para a vida. O fruto do ímpio produz o pecado. O que observa a disciplina está no caminho da vida. Anda errado o que esquece a repreensão. Ou seja,
De novo fala, né? Amemos a disciplina. O que observa, o que aceita ser disciplinado, ele anda no caminho da vida. Quantas vezes você disciplinou o seu filho? E aí ele entende exatamente o motivo do porquê que aquela decisão que ele não tomou e aquela disciplina, por que aquilo dali, ela é necessária. Porque ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Então, a disciplina, ela é necessária. E não se trata de ficar vigiando, impedindo que o filho decida ou tome decisões equivocadas, não. Ele tem que tomar essas decisões, porque é baseado nas decisões, baseado nos erros, nas falhas, é que a gente cresce como pessoa. Você já parou para pensar quando você está aprendendo a andar, o tanto que você cai? Tem muita gente por aí que não quer que o filho erre em absolutamente nada. Gente, se você não errar em absolutamente nada, como que você acha que você vai atingir um nível de maturidade decente para continuar seguindo essa vida de hoje? Errar faz parte. O que você não pode é ficar insistindo nos mesmos erros, né? Errar é quando você não tem aquele backup. Nunca aconteceu. E aí você tem que decidir por algo, decide e às vezes toma a atitude errada. Mas a partir do momento que você guardou aquele ensinamento ali, nas próximas vezes, você já está com a maturidade daquilo. Você não vai tomar a decisão errada mais. Então, errar é algo fundamental para o aprendizado e desenvolvimento do ser humano. Não pode impedir uma pessoa de errar. Mas por isso fala sempre em Provérbios a importância também de quê? De aconselhar-se. Às vezes você não tem um backup, mas tem gente que tem. Às vezes você nunca teve uma experiência sobre aquele assunto, mas tem muitas pessoas que já tiveram. Quando você vive de forma inteligente, de forma sábia, você aprende inclusive com o erro dos outros, com a vida do outro. Essa é a sacada da coisa. Nunca procura uma pessoa. Certamente alguém já percorreu esse caminho. E a gente nunca pega conselho com uma pessoa que nunca chegou ali onde você está querendo chegar. A gente pega conselho com quem já foi, com quem está lá, com quem está voltando de lá. Isso é ser sábio. Entende? Aí ele fala: não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. De novo, né? Em outros capítulos a gente já falou. Você é dono do que fala, escravo do que fala e dono do que você cala. Então, sejamos prudentes, né? Com a língua. A língua do justo é prata finíssima. O coração dos maus, porém, para nada serve. De novo, né, gente? Os lábios dos justos nutrem a muitos, mas os nécios perecem por falta de inteligência. É muito importante, gente, guardar a língua, observar, ser sábios. É a bênção do Senhor que enriquece, o labor nada acrescenta a ela. Ou seja, você ser uma pessoa que trabalha bastante, nunca, nada vai substituir a bênção de Deus. É como que uma coisa não vive sem a outra. Você não consegue sobreviver, viver pela força do seu braço. A gente precisa, a gente necessita da graça de Deus. A gente necessita estar em contato e ter intimidade com o nosso Criador. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, esse contato tem que ser diário, né? Aí ele fala o seguinte: é um divertimento para o ímpio praticar o mal, para o sensato ser sábio.
O que receia o mal, este cai sobre ele. O desejo do justo lhe será concedido. Gente, o desejo, o medo do... Como é que fala aqui? O que receia o mal, esse cai sobre ele. O medo, gente, é atrativo. O medo é atrativo. Alguém já teve a oportunidade aqui de ler o livro de Jó? Lá pro finalzinho tem uma frase dele que fala o seguinte: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Cuidado com as coisas que você tem medo nessa vida. O medo é atrativo. Então prestem bastante atenção nisso. Quando passa a tormenta, desaparece o perverso, mas o justo descansa sobre os fundamentos duráveis. Como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para os que o mandam. Gente, vocês já tiveram a oportunidade de pedir ou de dar alguma ordem para uma pessoa que é preguiçosa? É a coisa mais irritante e estressante que existe. Por isso que ele fala como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. E vinagre aqui, não estou falando desse vinagrezinho nosso, não. Vinagre antigamente era muito mais forte. Então, assim, o preguiçoso, ele realmente é uma pessoa que, além de não fazer nada, ele tira a paz de qualquer um. Simplesmente pelo modo de ser dele. Porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas conviver com uma pessoa preguiçosa é a coisa, eu não sei se é a mais insuportável, mas é muito ruim. A pessoa não tem disposição para nada. Nada. Lhe falta tudo. Principalmente bom senso. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Ou seja, o temor do Senhor prolonga os dias. Quando você vive a vida pautada nos ensinamentos, no temor a Deus, você vive uma vida sendo mais o quê? Obediente. E quando você é obediente, você alcança o favor de Deus. E aí, meu amigo, dificilmente alguma coisa vai dar ruim na sua vida. Certamente você vai viver. Nunca tem perda. Ou você aprende, ou você ganha. As pessoas que têm temor a Deus, que observam os ensinamentos, vivem exatamente dessa forma. Não importa. Não, isso não foi perda. Foi aprendizado. Não, não foi perda, foi ganho. É muito mais simples esse jogo da vida. Muito mais simples. Para uma pessoa que tem temor a Deus e observa os ensinamentos. Para o homem íntegro, o Senhor é uma fortaleza. Jamais o justo será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será arrancada. Os lábios dos justos sabem dizer o que é agradável, e a boca dos maus o que é mau. E esse é o versículo com que ele encerra. E aí aqui a gente para pensar, né? Por que, gente? Por que ele fala tanto da boca? Só nesse capítulo aqui, se eu não estou enganada, eles pelo menos umas 5 vezes daquilo que a gente fala. Então, vamos ficar com essa sabedoria hoje, né? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você professa. Professe na vida dos seus filhos, por exemplo, uma vida de sabedoria. Declara sobre a vida deles. Uma vida de sabedoria, uma vida de observar os ensinamentos. Uma vida pautada nos ensinamentos do Senhor. Então, fique atento a isso.
Tudo aquilo que você alimenta, expande, né? E aí, a gente finaliza aqui, né? E aí ele fala o seguinte: diz-lhe, eis que diz o Senhor Javé, a grande águia de grandes asas, de larga envergadura, toda a cobertura de plumagem malhada, veio do Líbano e tirou a copa de um cedro. Arrancou-a mais alto dos seus ramos, levou aos pais dos merecedores, e depois da cidade dos negócios. Depois tomou o tronco da árvore da terra e colocou-a num terreno preparado, à beira de águas copiosas, e plantou-a como um salgueiro. Né? E o que é essa águia e o cedro? Né? Ele fala que é uma parábola, né? E faz com que a gente tome consciência de uma situação na qual se encontra, que apresenta um marco diferente. Toda parábola tem uma história moral, né? Ela ensina pra gente uma coisa. E aí, ele está falando o seguinte: a parreira que se transforma em uma grande águia. Então, que a gente observe as parábolas, os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor já deixou para nós. Não vamos tentar inventar a roda, gente. A Bíblia contém histórias de várias pessoas que já viveram aqui. E é mais ou menos um compilado. E já sabe-se tudo que funciona e tudo que não funciona. Às vezes era só a gente seguir realmente a instrução. Já parou para pensar? Não existe nada, não existe caos, não existe nada do que nos acontece no dia de hoje que já não foi vivido. Não existe. Então vamos tentar observar isso e às vezes deixar de querer inventar a roda e simplesmente observar, ser mais atentos, obedientes e seguir sempre com temor em Deus, que é o nosso Criador, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus.